Vamos fazer nossa prece, pedindo a Deus que nos abençoe, que eleve nossos pensamentos, nossos sentimentos, que nós possamos vibrar, Senhor, todo o nosso sentimento de amor e de paz a todas as pessoas. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Tá aí. Entretanto, como o homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode convir que, em casos especiais, ele precisa desses acontecimentos, a fim de preparar o encaminhamento e de estar pronto a agirem chegando a ocasião. Por isso é que Deus, às vezes, permite se levante uma ponta do véu, mas sempre com fim útil, nunca para a satisfação de vã curiosidade. Tal missão pode, pois, ser conferida, não a todos os espíritos, por quantos muitos há que do futuro não conhecem mais do que os homens, porém alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-la. Ora, é de anotar-se que as revelações dessa espécie são sempre feitas espontaneamente e jamais, ou pelo menos muito raramente, em resposta a uma pergunta direta. Item 5. Pode também semelhante missão ser confiada a certos homens desta maneira. Aquele a quem é dado o encargo de revelar uma coisa oculta recebe a sua revelia por inspiração dos espíritos que a conhecem, revelação dela e a transmite maquinalmente sem a perceber do que faz. É sabido ao demais que assim, durante o sono, como estado de vigília, nos êxtases da dupla vista, a alma se desprende e adquire em grau mais ou menos alto as faculdades do espírito livre. Se for um espírito adiantado, se, sobretudo, houver recebido, como os profetas, uma missão especial de abarcar por si mesmo um período mais ou menos extenso, e verá como presente os sucessos desse período. Pode, então, revelá-los no mesmo instante, ou conservar a lembrança deles ao despertar. Se os sucessos hajam de permanecer secreto, ele os esquecerá, ou apenas guardará uma vaga intuição do que lhe foi revelado bastante para o guiar instintivamente. Então, no primeiro item 4, gente, muitas vezes a pessoa pressente que é chegado o momento, é chegar numa determinada hora, e algo que precisa chegar, acontecer, ser visto. E isso a ajuda a realizar o que ela tem que fazer. Um pressentimento. Isso não pode acontecer. A gente aí tem que lembrar que existe o conceito da programação encarnatória, que a gente, muitas vezes, traz algumas programações encarnatórias e as coisas precisam acontecer na Terra, sobretudo para quem tem na sua missão alguma coisa de útil e grande para a sociedade, de alguma forma. E no item 5, outro dia a gente viu aí na internet, compartilhou, inclusive, uma autora de um livro, de um romance. Ela escreveu um romance tipo 2005, 2007, e no romance ela dizia, muitas pessoas viram, que haveria lá no romance, no meio do texto, né, que em 2020 ia haver uma epidemia, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Alguém viu isso? E ela, ou seja... Eu vi, até comentei com você. Isso foi. Ou seja, é o caso do número 5. Às vezes a pessoa consegue perceber o futuro sem saber que está percebendo o futuro. Tá? Isso acontece. Hoje chegou um livro aqui em casa que eu comprei. Está até aqui em cima.
Estava vendo uns vídeos na internet. Esse vídeo aqui é um livro que antecipa. O cara escreveu em 84. Celular, rede social. E esse livro, Neuromancer, deu origem a vários filmes sobre o universo, esse universo de cyberpunk. Uma série de coisas que tem por aí. Aí eu falei, cara, esse livro deve ser muito interessante. Aí eu falei, vou comprar. Ele é um marco. O cara, em 84, escreveu como seria a sociedade anos depois, através do romance. E tudo que ele escreveu, hoje a gente usa. Então, às vezes, o cara escrevendo literatura, ele faz revelações. Outro caso bem conhecido é Júlio Verne. Ele é um autor do século XIX, início do século XX, que escreveu várias coisas que depois nós vimos que se tornaram realidade, como Submarino e outras coisas mais. Então, às vezes, a pessoa, enquanto alma livre, se desprende e vê coisas. Tá? Mas Star Trek foi um desses, né, que falava no videofone, se lembra? Que ele só estou esperando o teletransporte, que eles falam. Isso. Né? Fala. Eu acredito que alguns anos aí vai aparecer isso também. Exatamente. Em obras de ficção científica, você pode ver muita coisa. E tem coisa como essa dessa moça, pô, ela acertou a data. E ela mesma, depois eu vi uma entrevista dela, ela mesma não lembrava. As pessoas que leram o livro que foram... É bem esse caso aqui que Kardec falou. Muitas vezes a gente vislumbra alguma coisa e isso fica guardado. E aí a pessoa, como escreve, ela vai escrevendo aquilo e vai passando aquilo na literatura, no texto. Só que a pessoa não está pensando que isso é uma previsão do futuro. Então, isso é muito comum. Assim, muito comum não é. Não é. Isso acontece. É uma coisa que pode acontecer. Item 6. Alguém quer ler? Posso até ler, se você quiser. Pode? Deixa eu só aumentar aqui um pouco a letra. Item 6 é pequeno. É assim... Opa, ficou muito grande, já passou do... Pronto, agora está ótimo. Opa, saiu de novo. Não, vamos lá. É assim que, em certas ocasiões, essa faculdade se desenvolve providencialmente, na iminência de perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções, e é assim também que a maioria das seitas perseguidas adquire numerosos videntes. É ainda por isso que se veem os grandes capitães avançar resolutamente contra o inimigo, certos da vitória, que homens de gênio, como, por exemplo, Cristóvão Colombo, caminham para uma meta anunciando previamente, por assim dizer, o instante em... Não tem mais. Em que a alcançarão. É que eles viram essa meta que, para seus espíritos, deixou de ser o desconhecido. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos, que se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível, que o espiritismo veio dar a conhecer. A teoria da presciência talvez não resolva de modo absoluto casos que se possam apresentar de revelação do futuro, mas não se pode deixar de convir
em que lhes estabelece o princípio fundamental. Teoria da presciência. Agora o item 7. Não, só comentando aqui. Mais uma vez, ele fala da presciência e de como muitas vezes a pessoa percebe que no seu íntimo ela tem uma noção do que virá inconscientemente. É Eu conhecido, posso por até dizer exemplo, uma coisa o a Ayrton respeito disso Senna. aí, Não sei se você lembra. que as pessoas talvez não possam até não acreditar, mas nos anos 80, eu trabalhava numa empresa e dizia para as pessoas: você é de onde? Eu dizia: eu sou paraibano. Eu fui expulso de lá porque não acompanhava o progresso intelectual e científico da Paraíba. E lá não existe ônibus como aqui. Eu não conhecia a doutrina espírita, não sabia nem que lá existem os espaciais, carros espaciais, eles voam. Eu tirava essa onda, né, com as pessoas. Né? Lá não tem, lá a gente. Eu criava uma noção mentirosa tirando dos filmes. E hoje a gente está vendo que já o carro, né, o carro que ele como é que diz? Ele vai pelo ar, já está chegando aí, já foi inventado. E vai se Mas tornar uma coisa comum, que para isso mim aí era não é uma presciência, porque, como você mesmo falou, é baseado em filme, é diferente. A presciência, nesse sentido, por exemplo, não sei se vocês era dos lembram filmes, né? do Ayrton Senna, no dia antes que ele ia morrer, que ele vai no carro, horas antes, olha para o carro, ele está triste. Muitas vezes a alma, ela intui, percebe algo, e a pessoa entra muitas vezes num desânimo. Só que a pessoa não sabe o que é, mas ela já está. Alguém escreveu alguma coisa? O Wellington agora ele está sem microfone, sem imagem, sem nada. Então ela já está, muitas vezes, percebendo algo. Tá ok? Item 7. Quem quer ler? Ninguém? Eu leio. Vou ler. Muitas vezes, as pessoas dotadas da faculdade de prever, seja o estado de êxtase, seja no de sonambulismo, veem os acontecimentos como que desenhados num quadro, o que também se poderia explicar pela fotografia do pensamento, atravessando o pensamento o espaço, como os sons atravessam o ar. Um sucesso que esteja no espírito que trabalham para ele se dê. Ou no dos homens, cujos atos devam provocá-lo. Pode formar uma imagem para o vidente, mas, com a sua realização, pode ser apressada ou retardada por um concurso de circunstâncias. Este último vê o fato sem poder, todavia, determinar o momento em que se dará. Não raro acontece que aquele pensamento não passa de um projeto, de um desejo que se concretizem em realidade, donde os frequentes erros de fato e de data nas previsões, capítulo 14, 13 e seguinte. Leu 8? Leu 8? Tá.
Não sei se vocês estão entendendo. Isso é bem um pouco complexo, mas muitas vezes nós ou pessoas têm intenções, e essas intenções formam clichês mentais, formas de pensamento que antecedem o que a pessoa ou as pessoas irão fazer. E muitas vezes a pessoa com a sensibilidade pode perceber, ela percebe não exatamente o futuro, ela percebe as formas de pensamento que estão sendo produzidas por quem quer fazer aquilo. Entenderam ou não? Muitas vezes eles percebem as formas de pensamento dos espíritos que estão trabalhando, desencarnados, na construção daquilo. Outra coisa, técnica de obsessão. Os obsessores, muitas vezes, criam formas de pensamento das intenções deles em torno da pessoa, forçando a pessoa a ser influenciada por aquilo ali. Pessoas sugestionáveis acabam reproduzindo aquelas formas de pensamento. Então, muitas vezes, quando uma pessoa tem um sonho negativo de alguma coisa trágica, ela não está vendo o futuro. Ela está vendo uma trama obsessiva que está sendo construída. Então, é bom orar, vibrar, jogar energia de luz em cima, imaginar uma fogueira queimando aquele sonho, aquela imagem, porque isso pode ser não algo que está determinado, mas sim uma trama obsessiva que está sendo jogada para empurrar para que aquilo aconteça. Entenderam, gente, ou não? É uma técnica obsessiva. Pode falar, gente. O que aconteceu com a gente ano passado, comigo e com o César? Eu tinha sonhado, né, naquela semana do Carnaval. Eu tinha sonhado, né, na madrugada, que a gente passava por um arrastão e os caras fuzilavam a gente. Eu acordei com aquele rompante do fuzilamento. E horas depois, nós passamos pela manilha e quase sofremos um arrastão. Ficamos na mira das armas deles, né? Ali. Eu entrei em prece na mesma hora, eu gritei, entrei em prece, e o que eu vi, o que eu senti ali foi o quê? Foi um círculo que dava para ver nitidamente, foi uma coisa assim, impressionante, divina mesmo. É como se fosse uma roda assim, que bloqueasse o nosso carro, né? E os caras podiam ter atirado, porque a gente estava na mira. Eles tinham armas para isso. Isso é presciência? A gente não sabe, a gente não pode definir. Premonição, não, Anderson? É uma presciência, uma premonição. Presciência e premonição é a mesma coisa, né? É uma premonição. Premonição, presciência, precognição são nomes variados para o mesmo fenômeno. Conseguir vislumbrar o futuro. Ok? Conseguir vislumbrar o futuro. E às vezes funciona como um aviso, né? Um aviso para não reagir. Um aviso porque aquilo já está sendo construído em termos de forma, pensamento, na intenção da pessoa. Daqueles lá. Então, os marginais querem assaltar a Manilha, a Estrada da Manilha. E você vai viajar amanhã. E eles estão hoje em casa, lá em São Gonçalo, já arquitetando o trama. As formas, pensamentos deles, que são as intenções, estão no ar. E a pessoa com as anteninhas, ela capta
essas formas de pensamento. Isso pode acontecer. É um tipo de presciência. Ok? O que nós não sabemos ainda é usar essas coisas para nosso benefício. A gente ainda tem coisas que a gente pode evitar, porque fica como um aviso. Só que como isso é muito vago... Oi, pode falar, Tarcísio. Por exemplo, na minha família aconteceu um caso muito assim, estranho, né? Porque a gente só soube depois. Mas meu pai, antes do meu irmão, da gente viajar e ele morrer afogado, ele tinha sonhado que meu irmão chegava de cadeira de rodas em casa. Aí ele dizia: meu filho, eu não falei para você não ir. E ele fez de tudo para que a gente não fosse. Foi no Carnaval de 1981. E nós fomos, ele desencarnou lá. Mas ele só falou isso depois que aconteceu. Ele sonhou antes, fez de tudo para que a gente não fosse, mas só comunicou à família esse sonho depois, bem depois. Isso, para ele, foi uma presciência. Ele poderia, por exemplo, se ele conseguisse fazer com que nós não fôssemos, evitar o que ia acontecer. Aí está o que a gente não sabe, né? A gente não sabe, né, Tarcísio? A gente não sabe. Esse é o problema de lidar com as questões da paranormalidade. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente, na verdade, não sabe. O que a gente sabe é que ele previu que ele ia morrer. Agora, se poderia ser evitado ou não, a gente vai entrar no campo da especulação, só isso. Certeza a gente não sabe. E, Anderson, esses acontecimentos, eles têm um espaço-tempo? Porque, assim, eu já vi algumas coisas, mas só foi acontecer muito tempo depois com outra pessoa completamente diferente. Sim. Não tem como a gente determinar nem como, nem onde, nem quando. Infelizmente, nós temos muita dificuldade para lidar com uma questão do futuro. O futuro, para nós, é muito assustador. Então, mesmo que a gente preveja, quando a nossa alma volta para o corpo, ela limita a informação, o cérebro filtra a informação. Então, porque nós não temos equilíbrio emocional para lidar com as informações na íntegra. Pode, inclusive, nos fazer mal psiquicamente. Então, muitas vezes, a gente vislumbra algo, mas a nossa visão espiritual ela ainda é muito terra-terra. A gente não tem ainda uma visão espiritual profunda. Entendi. Por isso que se um espírito fala para você a data da sua morte, não é verdade, é obsessor. Por quê? Porque espírito superior não faz esse tipo de revelação. Agora, Anderson, a não ser que você seja uma alma muito espiritualizada. Eu queria saber de você uma coisa que é parecido. Por exemplo, eu tive um sonho com um amigo meu, né, que ele ia desencarnar numa Kombi, e que ela ia virar. A Kombi aconteceu um acidente com a Kombi, e que ele ia morrer, né, nesse acidente. Eu contei para ele, e hoje ele está vivo até hoje. Tem família, tem tudo. Mas só que eu não associei isso só depois, né, bem depois, em que um sujeito que também era conhecido meu, trabalhava junto comigo, ele teve um problema em Madureira com uma Kombi que ele viajava e outra Kombi que ele fechou, né? A pessoa saiu do carro e ele acabou matando essa pessoa. Ficou preso durante 12 anos e depois foi solto por bom comportamento. Mas, por exemplo, isso teria
tipo de associação por ter um carro parecido? Eu perdi parte do que você falou, só vi o final. Dá para você repetir o início? Dá. Olha só, eu sonhei com um amigo meu, Roberto, que ele tinha desencarnado num acidente de Kombi, né? Ele tinha desencarnado nesse acidente de Kombi. Eu contei para ele e hoje ele está normal. Mas só que meses depois aconteceu um acidente com um cara que trabalhava comigo, né? Na fábrica que eu trabalhava ali, próximo da gente. O carro dele, ele foi fechado por uma outra Kombi, ele dentro de uma Kombi que ele tinha, ele acabou discutindo com a pessoa e acabou matando essa pessoa. Tem algum sentido de ser um sonho que similar ao da Denise? É estranho. Em que você viu, estranho, né? Porque você viu em sonho um fenômeno, mas na hora de trazer para o cérebro, houve uma confusão dos agentes. Isso é normal. Porque não foi uma experiência em que você estava totalmente lúcido. Então, você percebeu o fenômeno, mas na hora de associar os personagens, essa associação ela não foi exata, precisa. Isso é normal, isso acontece muito. Vocês falando, eu lembrei aqui de uma coisa, alguém perguntou, teria como ter evitado? Eu não sei se eu evitei alguma coisa, mas foi uma coisa que eu decidi cancelar, né? Eu pensei em vender o meu celular e comprar uma Kombi. Ele falou de Kombi, eu lembrei disso. E aí fiz planos, fiz as contas e realmente ia conseguir comprar uma Kombi, né? Já tinha visto na internet, olhado o preço e tinha feito planos com a Kombi. Falei, vou viajar com todo mundo. Tava pensando em comprar uma Kombi. Eu gosto de carro antigo e queria comprar uma Kombi. E de tarde, nessa tarde, eu resolvi tudo isso de manhã. Na tarde eu dormi, cochilei. De tarde eu sonhei que tinha que a polícia estava atrás de mim porque eu comprei uma Kombi e tinha um corpo dentro da Kombi. E aí eu acordei assustado assim, contei para a Laura, contei para minha mãe, aí fiquei rindo. Na noite eu sonhei de novo que estavam atrás de mim porque eu estava com a tal Kombi e queriam me pegar por causa da Kombi, me prender. Tinha alguma coisa errada com a Kombi, né? E que ia dar. E eu falei, Laura, vou desistir disso aí, vou largar de mão. Tô sonhando muito com isso da Kombi, tô até com medo, não vou... E desistir do plano, né? Não aconteceu mais. Fez bem. Quando vocês falaram de talvez mudar o futuro, talvez eu possa ter mudado o futuro, né? Não, você intuiu que essa ligação entre você e aquela Kombi específica ia dar ruim. Ou o mentor espiritual te intuiu. Porque muitas vezes, gente, a gente compra verdadeiros bagulhos energéticos. A gente traz isso para dentro de casa ou para a nossa vida. Ou, às vezes, o problema é a casa. A casa é o bagulho energético. Teve assassinato na casa, teve suicídio na casa, e você vai alugar justamente ou comprar justamente aquela casa. E aquilo é pesado. Essas atmosferas são pesadas. E muitas vezes, a gente intuitivamente... Às vezes a pessoa o casal vai ver a casa, entra, fala, não quero. Não sabe nem o que aconteceu ali, mas aquilo não desce. Ou então, às vezes, acontece tipo isso daí. A pessoa começa a ter um sonho e vê que aquela coisa não é boa. Não é boa. Tem um caso que eu até postei no... Tem um cara que eu acompanho ele há muitos anos, Roberto Pinheda. Ele não é espírita, mas ele sai do corpo todo dia. Há muitos anos que eu acompanhava ele. Há algum tempo que eu não vejo postagem dele. E aí ele conta muita experiência fora do corpo. E aí ele contou, esse caso eu postei no Face até do Arautos, anos atrás.
Até bom lembrar, vou ver onde está, vou repostar isso. Ele juntou dinheiro, acho que ele mora em São Paulo, ele juntou o dinheiro e comprou um motel. O título, não sei se vocês já leram essa mensagem, Um Motel no Umbral, vocês leram essa mensagem? E aí, ele comprou esse motel numa estrada, né? Esses motéis você compra na estrada, né? E ele viu que ia dar para ganhar um dinheiro. No dia que ele comprou, ele foi com a esposa, o troço é dele, né? Ele dormiu no motel. Quando ele dormiu do motel, ele saiu do corpo. Quando ele saiu do corpo, ele viu, não foi um nem dois, ele viu centenas de espíritos presos naquele ambiente, um local pesado. Ele viu, ninguém contou, ele não leu num livro. Ele viu aquelas milhares de espíritos, aquela coisa pesada. Ele voltou para o corpo rapidinho. No dia seguinte, ele desfez o negócio. Que ele ia estar comprando, era um grande umbralzão. Entende? Ele não queria aquilo para a vida dele. Então, a gente vê que, muitas vezes, a gente entra em certas roubadas. E a ambiência vibratória, ela está dizendo que não é uma boa. Isso não... Quanto mais você busca a tua espiritualização, mais isso se torna frequente. E você evita entrar em ambientes e locais naturalmente. Não é porque um livro está dizendo, porque o pastor está impondo, ou porque Jesus está mandando. Você percebe que aquele ambiente não é para você. Vibratoriamente, aquele ambiente não é para você. Eu já contei aqui um caso. Estava eu, Andréia, minha esposa, né? Júnior e a hoje esposa do meu irmão. Estávamos nós 4 num baile charme. E aí eu tenho uma sinalética que é quando a coisa começa a ficar muito pesada, eu começo a me coçar nas costas. Eu estou começando a me coçar. A gente está lá no baile charme, né? Estou começando a me coçar. Eu falei, e eu insistindo, né? Aí, quando começa a coçar, eu começo a orar. Estou lá dançando e orando. Aí, uma pessoa, André está na minha frente. O Júnior e a Luciene sumiram. Aí, eu vi a pessoa passar por trás da Andréia. Quando a pessoa passou por trás da Andréia, a Andréia arregalou o olho. Ai, meu Deus, o que é isso? Eu quero sair daqui, eu quero ir embora. Ela viu tanta coisa ruim na... Lembra disso, Andréia? Aí eu quero ir embora. Falei, não, eu paguei, vamos para o outro lado. Eu quase saí correndo. Mas que isso quer? Eu falei, eu paguei, eu vou sair agora cedo. É ruim, vamos para o outro lado. Mas vejam bem, nós ficamos mais 1 hora, 1h30. Mas essa, a gente hoje ri, brinca e tudo. Mas foi uma decisão errada. Não, Anderson, não fica mais 1h30, não. Eu virei para você e falei, quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Aí você contou para o Júnior arregalou o olho para mim. Vamos embora, eu quero ir embora. Ai, foi horrível. Às vezes a gente escuta certos sinais e não dá ouvido, e depois dá ruim. É uma presciência que também é mediunidade. E depois eu acho que deu ruim, porque houve pancadaria e até tiro. Foi sim. Foi. E o universo manda sinais, a gente é que não quer ler. Vamos fazer nossa prece final, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos juntos e rogando a espiritualidade superior que nos ampare, Senhor, para que essas vibrações de estudo, de ensino, toquem nossas almas. Que nós nos sensibilizemos, Jesus, perante as nossas próprias percepções, que elas sejam evolutivas e não obsessivas. Renova, Senhor, nosso íntimo e nosso coração. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Gente,